Bom, gente, nós já estamos gravando. Boa noite a todos. A gente vai abrir a nossa aula de hoje fazendo a questão que foi colocada no mural para vocês resolverem em casa. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela, mas eu vou compartilhar exatamente o nosso, vamos falar assim, o nosso mural. E eu queria ver vocês resolvendo. Eu vou ler a questão com vocês e para a gente começar a resolver essa questão juntos. E aí depois eu retomo o nosso objetivo da aula de hoje. Eu vou já explicar qual que vai ser a trajetória das próximas 2 semanas. Lembrando, quero lembrar vocês que é super importante que vocês façam as práticas em casa dos exercícios que eu estou colocando para vocês fazerem e também buscarem ler no livro virtual um pouco da literatura, porque a questão de pesquisa operacional, se vocês não praticarem, isso não vai, vamos falar assim, não vai condensar dentro da mente de vocês. É uma disciplina muito prática e ela é muito importante para a engenharia de produção, porque faz com que vocês resolvam muitos problemas práticos de empresa, e isso é bem legal. Então, assim, tem um lado prático, o qual eu quero estimular bastante essa, vamos falar assim, essa questão, para que vocês sintam isso e vejam como que isso pode ser aplicado na vida de vocês. Vocês estão vendo a minha tela do nosso AVA? Isso, Sim? sim. Eu tô. Bom, então vamos lá. É esse problema que eu gostaria que a gente resolvesse junto. Então, assim, ó, ele tá aqui. Imagine que você é um gestor de uma fábrica de rações e precisa encontrar uma mistura Ô, ótima professor, entre milho. Oi? para eu ver a tela do AVA, eu vou precisar de outro aparelho, né? Além do celular. Oi? Ela Pra tá eu. compartilhando, Diego. A professora tá compartilhando. Tá bom, então. Eu tô dirigindo aqui. Senão eu ia para outro lugar. Uma mistura ótima entre milho e farelo de soja. Então, comecem a anotar. A tonelada do milho custa, no caderno de vocês, quem já está podendo usar o caderno, R$ 600 a tonelada de milho. E ela possui 80 quilos de proteínas e 3.525 megacalorias, então mcal. O farelo de soja, ele custa 1.200 por tonelada. E ele possui 450 quilogramas de proteína e fornece 2.200 megacalorias de energia. O objetivo nosso aqui é a gente formular uma batelada, então formular falar assim, um produto, né, para atender um contrato de 10 toneladas que tenha como resultado uma ração que tenha 1.800 quilogramas de proteína, 25.000 megacalorias, com o menor custo possível. E aí eu peço para vocês o quê? Formular o problema e o modelo, né? E fazer a solução gráfica. Bom, vou voltar para a tela com vocês. Eu quero ver vocês. Bom, como é que a gente começa a formulação desse problema? Alguém se. Eu também estou pegando papel e caneta porque preciso sentir a mesma dificuldade de vocês aqui. Como é que a gente Professora, começa? quando você fala do farelo de soja, R$ 1.200, 450 quilos de proteína e 2.200 megacalorias, né? Isso, MK. Você tá falando de 1 tonelada também, né? Porque não tá especificado aí, eu acho. Isso, Eu, isso. tá, Os parâmetros. sim. Aí a gente precisa, vamos falar assim, fazer uma formulação para chegar numa. A gente precisa primeiro entender o nosso problema para depois a gente chegar numa formulação e depois fazer a solução gráfica. Bom, como é que
primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que definir as nossas variáveis de decisão. Quais são as nossas variáveis? Milho e farelo de soja. Tá. E aí, assim, os meus valores desconhecidos, os meus valores são desconhecidos ao quanto que eu vou colocar de milho e quanto que eu vou colocar de farelo de soja nessa mistura, né? Sim, E eu tenho que fazer 10 toneladas de ração. Então, vamos chamar de milho X1 certo. e a quantidade de farelo de soja de X2. Então, a gente já definiu as nossas variáveis. Rafa, tá anotando aí também? Tô. Já estava anotado no começo. Tá. Aí, o passo número 2, eu estou definindo em passo para a gente sempre ter, vamos falar assim, sistematizado. O passo número 2 é a gente definir a função objetivo. Qual que é o nosso objetivo que a gente quer atingir em função das variáveis e dos parâmetros, né? Parâmetros são as nossas restrições. Então, o meu objetivo, ele é minimização de custo total, porque ele fala no menor custo possível da ração. E o custo ele é dado pelo gasto que tem em milho e pelo o gasto que tem em farelo de soja. Então, para cada tonelada de milho, eu gasto quanto? 600. R$ 600. Então, e aí, e para farelo de soja, quanto que tá? 1.200. 1.200. Então, a minha função objetivo vai ser colocada como? Como que eu formulo ela? 600x1 mais 1.200x2 igual ao custo. Igual a custo total. Mas a minha função é minimização. Isso é uma coisa importante, porque vai ser um comando que a gente vai dar. Porque, gente, a gente está formulando à mão hoje, mas isso daqui uma, duas aulas, a gente vai começar a colocar no Excel. Então, eu já estou, vamos falar, meio que treinando vocês o tempo todo a colocar os parâmetros. Então, a minha função objetiva, a nossa função objetiva é minimizar CT, que vai ser igual a 600x1 mais 1.200x2. Vamos ver. Vocês enxergam parcialmente a minha tela? Certo. Sim, uma parte, mas tá cortando. É que eu Ah, tô não, vendo. agora não, tá certo. É eu que tinha dado zoom. Tá. Tá certo. Vocês enxergam aqui a apresentação, né? Sim. Tá. Então, bom, no passo 2, no passo 2, a gente tem a função que é minimizar CT, que vai ser igual a 600x1 mais 1.200x2. É isso que vocês colocaram aí também? Sim. Chegaram nesse? Sendo que... Rafa, tá tranquilo para você? Por enquanto tá, professor. Por enquanto tá, professor. X1. Então, em X1 a gente definiu que é milho, quantidade de milho, e X2 vai ser igual à quantidade de farelo de soja. Então, com isso, a gente tem aqui os nossos parâmetros, as nossas variáveis. Em 2, a gente tem a nossa função objetivo. E aí, a gente vem com um terceiro passo. Nosso terceiro passo é a definição de restrição. O que vocês acham que tem de restrição aí? Ou quantas restrições e como a gente vai formular essas restrições? Professor, a senhora consegue colocar de novo o exercício, por favor? Consigo, claro.
Vocês veem o exercício? Sim. Conseguem ver os dois? Sim. Bom, a gente tem que atender um contrato de 10 toneladas, é a nossa batelada. A gente tem que ter um resultado em termos de proteína de 1.800 quilos de proteína e de energia a gente tem que ter 25.000 megacalorias. Aí, ó, obtendo o mínimo custo possível. O mínimo custo possível, a gente já fez a função, né? Que a nossa função objetivo está aqui. É a minimização desse custo total. Só que aí a gente tem o quê? A gente tem restrição. Quais que são as nossas restrições? X1 mais X2 tem que ser 10, porque é 10 toneladas, né? Tá, então x1 mais x2, ele tem que ser maior ou igual a 10, seria Maior ou isso? igual a 10, isso. Eu vou colocar assim aqui, tá? Maior ou igual a 10. Essa é uma, que é a nossa, é o total produzido. Essa é a primeira restrição. Qual que é a segunda restrição que a gente tem? Não, peraí, fiz errado. 3.520x1 mais 2.200x2 maior ou igual a 25.000? Isso. É a restrição que a gente tem. Tem que ser até aí. Então, 3.520 x1 mais 2.200 x2 tem que ser maior ou igual a 25.000. Rafa, tá tranquilo? Eu me perdi nessa questão aí, eu não entendi esse passo aí não, dessa... Tá. Deixa eu só colocar aqui. Ó, aqui ele tá falando que é o seguinte, ó. O objetivo é que a gente faça uma ração e ele tem que atender um contrato de 10 toneladas. Então, tem que ter no mínimo 10 toneladas. Então, Certo. aqui a gente pegou quantidade, que está aqui em cima também. Então, tem que ter no mínimo isso, 10 ou mais. Isso. Nessa mesma ração que ele vai formular, tem que ter essa quantidade de energia, porque megacalorias é energia. E aí a gente, vamos falar assim, tem que formular essa combinação, porque as nossas duas variáveis é x1 e x2. Por enquanto é só duas, né? E aí a gente vai lá e olha, puxa, as megacalorias para milho, é isso, megacalorias é 3.520 para x1. E somando com as megacalorias vamos falar da soja, do farelo de soja, é 2.200. Então, a minha combinação, então assim, eu vou ter que fazer uma ponderação de megacalorias de x1 mais megacalorias de x2, essa quantidade de, vamos falar assim, esse volume vezes essa quantidade de megacalorias que cada uma produz, tem que ser maior ou igual a 25.000. Que a gente não pode entregar um produto com menos. Se passar um pouquinho, o cliente não vai achar ruim. Por quê? Porque aqui a gente está colocando uma coisa boa, vamos falar assim, não é que é boa. Se eu entregar com 26.000 calorias e as 10 toneladas, o cliente não vai achar ruim, porque ele não tem restrição de mínimo. Então, assim, tem uma ração com tanto. Então, a gente vai chegar nesse valor. E aí, então, por isso que ela é maior ou igual. Tem que chegar em 25.000. E aí, a gente vai ter a terceira restrição. Rafa, eu fui clara ou não? Não, que, na verdade, a minha dificuldade está sendo nessa interpretação aqui, professora. Mas aí, pelo que eu estou entendendo, as 3.520 megacalorias são do milho e as 2.200 é da soja, é isso? Que daí você pegou essas duas calorias e ela tem que ser
igual ou maior a 25 que ele está pedindo, Que é o que ele está que é o pedindo aqui, ó. objetivo. 25, que é a função objetivo. Então, são restrições. A gente tem que ir lá, a gente tem que produzir, vamos falar assim, a gente tem que produzir vamos falar, uma ração que ela vai milho e vai soja, num custo mínimo, o menor custo possível, e aí a gente vai ter que ponderar, né, o quanto que vai de um e de outro para atingir as 10 toneladas, né, nessa combinação. E nessa combinação também está impactando a quantidade de calorias que cada um tem. E aí também vai impactar a quantidade de proteínas que cada um tem. Que nesse caso vai ser exatamente o mesmo princípio. A gente tem que, vamos falar assim, uma possui 80 de proteína e a outra 450. E isso vai ter que ser maior ou igual a 1.800. São restrições que, vamos falar assim, puxa, isso vai ter que ter na nossa solução. E aí a gente vai achar a solução que minimiza o custo. E aí, esse seria o terceiro passo, né? A gente definir. Então, vamos falar assim, o problema, né? Com as restrições. Então, a quantidade de proteína ela tem que ser superior, então maior ou igual a 1.800, a quantidade de calorias tem que ser superior às megacalorias designadas e a quantidade tem que ser de 10 toneladas. Bom, aí a gente vai ter o seguinte: quarto passo é definir que tipo de valor que assumem as variáveis de decisão. Então, qual que é o domínio o qual a gente está trabalhando, né? Então, vou colocar aqui. Definir que tipo de valor assumem as variáveis de decisão, que é o domínio. Então, nesse problema, os valores eles podem ser decimais, mas eles têm que ser positivos. Vocês concordam? Não dá para ter valor negativo, não dá para ter menos 2 toneladas de milho aqui. Estou falando de uma coisa real e tangível. Então, com isso, a gente tem que eles fazem parte do quê? X1 e X2 faz parte de que tipo de domínio? Maior ou igual a zero, né? Mas quando a gente fala em termos de domínio, como a gente designa? Eles pertencem a qual? É que aqui deveria ser um E, tá? Um E diferentezinho. Eles pertencem aos números reais positivos. Vocês lembram disso? Uhum. Aí a gente vai precisar o quê? Para a gente chegar à nossa resolução nesse caso, então assim, ó, naquela questão número 1, vocês estão vendo, eu pedi formule o problema e o modelo. Então, aqui vocês estão me dando o problema e estão me dando o modelo para ser resolvido, que são todos esses passos. E aí agora eu peço para vocês a segunda parte, que é resolver, né? Vamos falar assim, fazer a resolução do problema através de uma solução gráfica. Que aí, por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, que o meu já está desenhado. Tá? Com papel e caneta aí à mão. Sim. Porque vocês copiaram aqui o PowerPoint? Eu copiei. Copiaram? Porque vocês vão precisar disso. Vocês vão precisar exatamente desses valores. Tá? Então,
Aí agora eu queria ver vocês resolverem, fazerem o gráfico. Então, eu queria que, para a solução gráfica dessa mistura, a gente vai colocar vamos falar assim, de um lado as toneladas de farelo de soja, X1, na verdade, X1 e X2, né? Então, X1 na horizontal e X2 na vertical. E aí vocês lembram como que a gente traça a gente faz vamos falar assim, as curvas de restrição para poder delimitar a nossa região viável? Isso é revisão da aula passada, gente. Pessoal? Oi? E aí, vocês estão desenhando? Não? Me dá um parecer aí. Eu tô desenhando aqui, professora. Tá. Eu vou aguardar vocês, então, tentarem desenhar. Para a gente discutir. A primeira curva que eu quero que vocês coloquem é a questão do x1 mais x2 igual a 10. Não, senão vai manchar a blusa da mamãe. E aí, pessoal? Pessoal? Tô fazendo aqui ainda, professora. Tá. Eu tô copiando aqui, professor, o exercício, porque como eu tava chegando, eu tirei uns prints das telas que vocês foram mostrando lá. Ah, eu Ensinando. coloco aqui o... Pode tampar a câmera? Eu queria ver vocês resolvendo, gente.
vocês colocassem o celular ali, isso, ajeitado para eu poder ver. Coloca ele apoiado na mesa. Será que não gira a câmera? Professor, eu vou pegar uma calculadora aqui, então, porque eu tava usando a calculadora do próprio celular. Aí, quando eu entro na calculadora, ele fecha a câmera. Ah, ô Márcio, mas precisa de calculadora? É bom, né? Na ver- Não, na verdade, assim, já tava achando os pontos aqui pra mim desenhar o gráfico. Isso. O primeiro, beleza, que é 0 e 10, 10 e 0, mas o restante, É mais complicadinho um pouco? vai dar número quebrado, né? É, um pouquinho. Deixa eu até pegar outra folha aqui, porque eu ia desenhar o gráfico aqui, ficou muito ruim a escala. Mas, ó, o que eu fiz até então, calma aí, deixa eu ver, tá aparecendo? Deixa eu ver. O que eu fiz até então foi isso aqui, ó, mas considerando o gráfico, né, porque vai ter que ser maior porque tem número, tipo, 22, eu achei um ponto 22 e 4 aqui, no caso. Isso, é isso aí. É por aí. Tá indo no caminho certo, Márcio. Eu só... Rafa, como é que você tá indo aí? Pode tampar, Márcio, e continuar. Rafa, como é que você tá? Rafa? Professora, mais perdido que tudo, porque eu vou falar para você. Tem que ter uma diretriz aqui, eu não tenho, de verdade. Ah, Não vou mentir, então não vamos vou lá. falar uma coisa que não é. Então, por isso que eu queria resolver com vocês. Então, vamos lá. Cria a haste do gráfico. Então, na horizontal, a gente vai ter x1, que é toneladas de milho, e na vertical, a gente vai ter x2, que é toneladas de farelo de soja. Tá. Aí Aí vamos, tudo bem. tá, aí vamos pegar a primeira restrição, que é x1 mais x2, que tem que ser no mínimo igual a 10, né? Isso. Se a gente pegar e zerar x1, x2 vai ter que ser igual a 10, né? E se a gente fizer o contrário, se a gente zerar x2, x1 vai ter que ser igual a 10. Então, coloca esses dois pontos no gráfico e liga eles. Professora, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que vai me ajudar. A matéria do... Não sei se essa matéria foi do semestre passado. Não, Rafa. Matéria do Rafael. Esse exercício eu tenho aqui para poder me achar, professor. Não, Rafa, eu tô resolvendo contigo. Vamos lá, tá certo. Vamos lá. Desenha o gráfico. Tá certo. O eixo vertical. Tá, professora. X Desenhou? desenhado, x2, x1. Tá. Aí, vamos pegar essa primeira restrição aqui, ó. x1 e x2 Igual a 10. maior ou igual a 10. Se a gente colocar que x1 é igual a 0, x2 vai ter que ser igual a 10, não vai? Sim. Então, faz uma bolinha nesse ponto. Que vai ser x2 igual a 10, né? Vai ser na própria haste.
Tá. Se a gente zerar x2 igual a 0, x1 vai ter que ser igual a 10, não é? Uhum. Então, você viu que você encontrou dois pontos, não encontrou? Certo. Liga esses dois pontos com uma reta. Tá. Aí você já tem a primeira restrição. Certo. Agora vamos pegar essa mesma lógica que eu fiz para essa daqui, ó. Aí vocês vão precisar, que nem o Márcio falou, de calculadora. Tem uma calculadora aí na mão. Uhum. Se a gente gerar, vou colocar, a gente vai construir a segunda curva, né? Então, se a gente zerar aqui x1, quanto de x2 a gente vai precisar? Isso daqui vai ficar igual a 0. Quanto que vai ser 25.000 dividido por 2.200? Quanto que dá isso? Dividido por 2.200. Dá 11,36. Tá, então faz essa bolinha no gráfico. E agora, vamos zerar x2 e dividir, então, 25.000 por 3.520. Sete e 10. 7,10. E aí coloca também lá em x1. E aí liga esses dois pontos. Vai dar a segunda curva. Tá. Tá? Aí a gente vai fazer a mesma coisa com a terceira restrição, que é essa daqui. Uhum. Aplica a mesma lógica e me fala os pontos. X1 ficou 22,5. Uhum. X2 ficou 4. Liga os dois pontos. Certo. Chegaram numa solução gráfica ótima. Aqui, na verdade, essa primeira parte é isso. Seria isso daqui, né, professor, que você me explicou. Oi? Essa primeira parte é isso, a definição dos pontos. Isso. Tá. Agora, então, aí, ó, vocês vão chegar nisso daqui, ó. Eu vou parar de compartilhar a tela para vocês me verem, porque eu vou mostrar o meu resolvido. Pode ser? Certo. O meu já está resolvido aqui. Vocês me veem bem? Sim. Conseguem ver? Sim. A de vocês ficou parecida com essa? O meu ficou. Calma aí, deixa eu ver. Vocês estão vendo esse ponto aqui de intersecção? Tô vendo. Sim. Esse é o ponto aonde a gente está conseguindo a solução ótima. A gente, na verdade, traçou
vamos falar assim, os pontos pontilhados é onde tem as isocurvas de custo de ração, Não, de qual lugar? né? Mas para ter um igual, E ele é obtido, essas isocurvas, ela é obtida da mesma forma como a gente fez vamos falar assim, quando a gente zera ou não, mas ela está em reais, né? Então, se a gente... Por que ela está pontilhado aqui? Voltando aqui. Por que essas isocurvas, elas são pontilhadas e não, vamos falar assim, elas estão representando os custos totais? E o que acontece? Só que elas, vamos falar assim, aqui é a nossa função de custo. Então, quando a gente zera, vamos falar assim, os dois, o que acontece? Um e o outro. E aí a gente vai caminhando até a gente chegar na maximização do nosso ponto, que é onde eles estão encontrando as nossas restrições. Porque nesse ponto aqui, eu tenho o meu custo mínimo, só que atendendo todas as restrições possíveis. Dúvidas? Não. Não? Não. E aí a gente vai passar para outros exercícios. Então, agora eu vou entrar na aula de hoje com vocês. Esse é o exercício que eu gostaria que vocês tentassem rascunhar os demais. Então, as outras apresentações, as outras vão apresentar exercícios muito semelhantes a esses. Eu queria que vocês tentassem fazer e desenhar dessa forma gráfica e fazer essa parte de minimização que eu mostrei para vocês, essa elaboração, definição das variáveis, quem é x1, quem é x2, qual que é a nossa função objetivo, quais são as nossas restrições, qual que é o nosso domínio, e aí põe no gráfico. Agora, então, eu vou para a aula de hoje, vou explicar o que vai acontecer nas próximas semanas, primeiro. E nessa aula de hoje eu começo com uma revisão, só que com um exercício um pouquinho mais complexo. Eu trouxe bastante exercício para as nossas aulas, para ser bem prático. Então, por isso que eu preciso que vocês estejam presentes. E aí, assim, tenho... na medida do possível, ou me avisem, não dá para ter o computador, para a gente, vamos falar assim, conseguir dar a aula da melhor maneira possível. Hoje não vai precisar de computador, hoje eu vou fazer tudo na apresentação, tá bom? Para mim, só tem que avisar, porque como meu filho está tendo aula online, ele está com um notebook. Aí eu preciso pegar o notebook antes. Se a senhora falar que vai ser toda terça, eu pego. Toda terça. Toda terça a gente vai ter aula, gente. Não, mas necessário notebook, né? Eu tô querendo saber por isso. A partir da próxima aula, acho que a gente já começa a resolver coisas em Excel. Vamos lá, vocês estão me vendo? Vem a apresentação? Sim. Bom, a agenda nossa de hoje, das próximas semanas, é o seguinte. Hoje a gente vai rever, então, os princípios de modelagem. Então, é uma revisão que eu já comecei com vocês. Para a próxima aula, a gente vai falar só sobre forma matricial e forma padrão. E a próxima aula vamos falar assim, o método simplex. Eu coloquei repetitivamente a mesma apresentação para as próximas 3 aulas, então elas estão todas aqui, ó. Eu coloquei para vocês, ó. É a aula 3, 4 e 5, é modelagem e módulo e o método simplex. Então, hoje a gente só vai fazer essas duas, semana que vem essa, o outro método simplex. E aí a gente vai avançando. Bom, vamos lá no nosso próximo exemplo. Para a gente voltar nos princípios da modelagem, que é a mesma coisa do que a gente já estava falando. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma revenda de veículo que lida com carros de luxo e caminhão. O público-alvo é homens e mulheres de alta renda.
A medida de marketing deles, o que eles fazem de marketing é propaganda em comerciais de televisão. O objetivo deles é ser visto por pelo menos 28 milhões de mulheres e 24 milhões de homens de alta renda. A gente tem duas opções de mídia aqui. Vocês estão vendo que está ficando um pouco mais complexo. A gente tem programas de comédia, cuja audiência é 7 milhões de mulheres de alta renda por minuto e 2 milhões de homens de alta renda por minuto. O custo é 50 mil por minuto. Aí a gente tem a outra opção de mídia, que é o jogo de futebol. Então, a gente tem a audiência de 2 milhões de mulheres de alta renda por minuto e 12 milhões de homens de alta renda por minuto. O custo total desse minuto, o custo desse minuto é de 100 mil por minuto. E aí a gente vai para a primeira coisa. Bom, vamos entender o nosso problema, né? Então, vamos entender o que a gente tem. A gente tem um mix de marketing aqui que a gente tem que formular, né? Então, de milhões de mulheres e milhões de homens por minuto e o custo. E a gente tem que atingir, vamos falar, 28 milhões de mulheres, 24 milhões de homens e minimizar esse custo possível dessas duas variáveis. E aí, bom, esse daqui é o nosso problema. Vocês entenderam o problema que a gente tem? Fisicamente, ainda a gente não está definindo quais são as variáveis e as restrições. Mas para vocês é tangível isso? Pessoal? Sim, sim. Sim? Uhum. Bom, então agora a gente começa a definição de variável. Então, quais são as escolhas que a gente tem aqui? A gente tem, então, minutos de show de comédia, que a gente vai chamar de X1, e minutos de jogo de futebol, que a gente vai chamar de X2, que vão compor o nosso marketing mix. Tá ok? Sim. Tá ok? Então, assim, coloquem no caderno, porque a gente vai ter que. Eu quero que a gente chegue nos modelos e depois, tudo bem que aqui vai ter a solução gráfica, mas eu queria que vocês anotassem a solução gráfica. Não é porque está gravado, eu quero que vocês façam, saibam fazer. Por quê? Porque na prova vocês vão ter que fazer na mão. Terceira parte, a gente começa a modelar a nossa função objetivo. O que a gente quer? O que a gente quer otimizar? A gente quer otimizar o custo, então é custo mínimo. Então, como eu disse para vocês, é minimizar custo total de 50x1 mais 100x2. Por quê? Dentro das nossas variáveis, a gente tem minutos de futebol e minutos de comédia. Um custa 50 mil, x1, e o outro custa 100 mil, x2. Então, nossa função está aqui. Concordam? Sim. Sim. E essa função aqui, gente, vai dar as nossas isometrias, as nossas isométricas de custo total, que é aquela que fica, que eu mostrei para vocês, que são tracejadas, que a gente vai verificar o mínimo possível, não o máximo possível. E aí, quarto, a gente começa a definir as restrições, né? Definir e modelar. A gente tem que ter, no mínimo, 28 milhões de mulheres e, no mínimo, de 24 milhões de homens. O que isso quer dizer? Que dentro da primeira, vamos falar assim, dentro do conjunto de mulheres, a gente tem dois tipos de, vamos falar assim, dois tipos de programa. Em X1, que é o show de comédia, tem um público-alvo, voltando para cá, de 7 milhões de mulheres. Então, 7 milhões de X1 para atingir os 28 milhões. E no programa de futebol, a gente tem 2 milhões de mulheres, de X2. Então, voltando aqui, a gente tem que 7x1 mais 2x2 tem que ser maior ou igual a 28, que é o nosso objetivo. Se atingir 30, tá ótimo, ninguém vai reclamar, mas tem que ser no mínimo 28 milhões.
A mesma coisa para o público de homens. Então, a gente volta lá. A gente tem 2 milhões de homens por minuto de comédia e 12 por de futebol. E aí, aqui a gente tem vamos falar assim, o segundo conjunto de restrições. E aí, o que a gente tem? Bom, quais os tipos de valores que eles podem assumir as minhas variáveis de decisão? Então, eles são reais, então as exposições em minutos, eles fazem parte do conjunto de números reais, lineares, positivos e restritas em sinal. Então, que é o domínio, que vamos falar assim, seria o equivalente ao passo 1, 2, 3 e 4, quando a gente fez aquela modelagem anterior. Então, o que a gente tem? De princípios de modelagem, a gente tem que os mais comuns são, né? Que eles pertençam aos números reais, ou que eles sejam maiores ou iguais a zero, que eles pertençam a z positivo, ou que eles pertençam a números binários, que quer dizer, ou ele é 0 ou 1. Entenderam? E aí, voltando. Bom, eles podem ser reais, eles podem ser lineares, que é o grupo Z, positivas ou restritivas em sinais. Ué, o que aconteceu? Olá. Acho que é o Diego, professora. Ah, tá. Às vezes ele entra com esse usuário aí. Ah, tá. Eu levei um susto, porque eu não conhecia. Bom, e aí a gente, voltando, então a gente tem o quê? Então, dentro da nossa formulação, a gente tem a minimização de custo total, então, nossa função objetivo, as nossas restrições aqui, com a denominação de domínio que a gente tem que x1 e x2 tem que pertencer aos números reais positivos, ou seja, eles não podem ser negativos. E aí a gente vai começar a nossa, vamos falar assim, a nossa modelagem da forma gráfica. E aí eu queria que vocês lembrassem daquilo que a gente, vamos falar assim, daquilo que a gente fez à mão. Então, quando a gente está delimitando as restrições, é muito comum a gente zerar vamos falar assim, uma das duas variáveis para a gente achar, as duas, na verdade, para a gente achar os pontos e determinar essa curva aqui. A mesma coisa acontece na segunda curva. E aí, com esse ponto de intersecção que a gente tem aqui, a gente está achando o ponto ótimo. Quando a gente pega e a gente, vamos falar assim, delimita vamos falar assim, a partir deste ponto aqui que a gente achou, e a gente coloca quanto que ele vale em x1 e x2, a gente consegue achar qual que é o nosso custo total. Então, quando a gente está igualando uma com a outra, a gente está achando as isométricas. Se a gente estivesse trabalhando, vamos falar assim, com o princípio de modelagem de maximização, esse daqui seria o ponto mínimo e não o ponto máximo. E aí a gente teria isométricas mais para cima. Para você estar claro? Tá ficando. Sim. Pessoal, sim? Professora, só uma dúvida. Como as nossas restrições Sim. são maiores, ou as duas são maior ou igual 28, a outra maior ou igual 24, por isso que o nosso ponto ótimo, teoricamente, está à direita das retas, é isso? À direita e acima, né? É isso aí. Isso, à direita e acima. Tá. Que é esse ponto, Essa parte cinza. parte aqui cinza. Tá. Isso. E aí ele vai encontrar, vamos falar assim, é aqui que passa a isométrica de custos. Então, como o nosso objetivo é minimização de custos, a gente achou o nosso ponto ótimo aqui. O que eu queria que vocês fizessem é depois pegar isso daqui e treinar em casa, fazer com um exercício que está resolvido, como por exemplo esse, ou das aulas passadas, que vocês já têm o gráfico feito e vocês já têm as variáveis ali determinadas. Mas para vocês
treinarem com exercícios já resolvidos. Tudo bem? Por quê? Tá. Porque assim vocês vão ter dúvidas. E tendo dúvidas, a gente consegue debater, abrir um fórum no começo da aula antes de começar a próxima. Por quê? Porque é melhor a gente avançar sem vocês com dúvidas do que ficar arrastando alguma coisa. E aí a gente vai para a segunda parte, que é a aplicação de formulação. E aqui a gente tem um problema mais complexo. Então, a gente tem um problema de escala, então vamos falar assim, é escala de trabalho. Então, nesse problema, a gente tem o seguinte, né? Nosso cliente é um setor de manutenção de companhia fornecedora de energia. E o estudo preliminar, ele verificou que existe uma demanda desigual de chamados de manutenção ao longo da semana. Gente, isso é super real, vocês concordam? É uma Concordo. coisa assim, é do dia a dia das empresas e vamos falar assim, aqui a gente está falando de chamados de manutenção, mas isso pode acontecer em qualquer tipo de outras empresas. Existe um acordo com os sindicatos de que os trabalhadores do setor têm uma jornada de 5 dias consecutivos de trabalho e 2 dias de descanso, podendo esses ser conjuntos de dias, serem quaisquer, desde que sejam fixos para o trabalhador. A demanda histórica dos chamados leva às seguintes necessidades para atender o compromisso da concessionária com o governo. Então, segunda, 17 trabalhadores, terça, 13, quarta, 15, quinta, 19, sexta, 14, sábado, 16, domingo, 11. Aí a gente começa o nosso planejamento de escalas, né? Bom, então a equipe de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos eles têm que ter o quê? Exatamente ser pelo menos esse número de funcionários aqui. Vocês concordam? Porque para conseguir atender tem que ser maior ou igual a 17 na segunda, porque aqui a gente tem uma demanda histórica de necessidade de 17 trabalhadores, então tem que ter no mínimo 17. E aqui, respectivamente. Então, a gente tem trabalhadores de segunda a sexta, trabalhadores de terça a sábado, trabalhadores de quarta a domingo e por aí em diante, para a gente, vamos falar assim, conseguir escalonar todas essas equipes aqui e ter o menor número de funcionários possíveis e não, vamos falar assim, inflar a empresa. Vocês entenderam isso? Eles Sim. sempre vão estar folgando 2 dias. Então, a gente vai ter que escalonar quem que vai estar de segunda a sexta, quem vai estar de terça a sábado, de quarta a domingo, de quinta a segunda, e por aí vai, até a gente conseguir fazer essa formação de equipes total. Complicou um pouquinho, né? Sim. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma quantidade de variáveis muito maior do que a que a gente estava trabalhando até então. Eu vou dar esse problema para vocês. Eu quero que vocês trabalhem mais em ter certo trabalhando com 2 variáveis. E aí a gente vai reforçar esse trabalho com mais de uma variável. Então, o nosso X1, a primeira coisa quando a gente define a nossa variável de decisão, as nossas variáveis de decisão bom, a gente tem aqueles conjuntos, né? Então, a gente vai ter trabalhador que inicia na segunda, quer dizer que ele vai terminar na sexta. X2 que inicia na terça, então ele vai terminar no sábado, porque ele sempre tem que folgar 2. Então, a gente vai ter 7 conjuntos, né, de trabalhadores diferentes. Aqui, então, 7 variáveis atuando. A nossa função objetivo vai ser minimizar o número total de funcionários. Então, a gente vai ter minimização de x1 mais x2 mais x3, que vai ser igual à somatória de xi em 7, sendo que i é igual a 1. E aí a gente tem que atender às demandas, que são as restrições, né? Então, na segunda-feira, a gente tem os trabalhadores que
estão lá na segunda, mas X2, o conjunto de X2 não está na segunda-feira, né? Porque eles são de terça até sábado, então eles não compõem aqui. O de quarta, eles vão falar de quarta até domingo, então eles não estão na segunda. E aí, sim, os de quinta, sexta, aí eles já fazem parte do de segunda. Então a gente começa a fazer essa formulação de qual que é a equação, então qual que é a restrição de quem vai atender a demanda, quem atende na segunda e que tem que ser menor ou igual a 17. Quem atende na terça, quais as equipes, e tem que ser menor ou igual a 13. Na quarta e por aí vai. Maior ou Até igual, né, professora? maior ou igual, sempre maior ou igual, desculpa. Até a gente chegar na equação de domingo. Então, como que ela é formulada? E aí a gente vai para o nosso domínio das variáveis. Número de trabalhadores, eles têm que ser inteiros e positivos, né? Então, eles pertencem a Z positivo. Então, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 tem que pertencer aos números inteiros e positivos. E aí a gente vai fazer um modelo. Sendo o modelo é a minimização dessa somatória e as restrições, essas equações, e que eles façam parte do conjunto Z positivo. Tendo esse modelo aqui, como que a gente vai chegar nesse número ótimo? Vocês têm ideia? Não tenho ideia. Aqui a gente já vai começar a precisar do Excel. Então acho que talvez gente pelo resolver. solver, eu não sei. Pelo solver. Aqui a gente começa a precisar a fazer isso no Excel. Por isso que eu falei, bom, vamos precisar a partir da próxima aula. Eu consigo passar para vocês essa modelagem, então a forma, mas a gente não vai conseguir resolver aqui esse daqui. Por quê? Porque eu queria resolver com vocês junto. E vai ser através do solver. Eu vou passar o segundo problema para vocês. E aí a gente vai fazer o seguinte, aí eu vou trazer também tudo bonitinho e eu quero rodar com vocês em sala de aula. Eu queria que então vocês entrassem no Excel de vocês para casa, colocassem essas restrições, tanto desse primeiro modelo quanto do segundo, que eu vou passar agora, que também é de escala, e tentassem resolver pelo solver. E aí a gente, antes de começar a aula, a próxima aula da segunda, a gente resolve juntinho, tudo bem? Mas aí eu quero vocês no computador. Tá bom. Pode ser? Ok. Sim. Tá bom. O segundo problema é mais um problema de mistura. Bom, vamos construir uma barragem e precisamos de uma grande quantidade de concreto. Concreto é uma associação entre cimento, água e agregados por uma porção pré-determinada. Existe um padrão percentual de diferentes granulometrias a serem atingidas. E a mistura deve contar com pelo menos 10% de agregados na faixa de 2,4 a 19 milímetros, 20% de agregados na faixa de 19 a 38, 35% na faixa de 38 a 76 e 35% na faixa de 76 a 152 milímetros. Minhas opções de materiais e suas características. A gente tem a brita granítica, seixos rolados e a pedra britada comercial. E vamos falar assim, aonde que eles estão? Dentro dos agregados, a gente tem 5% em seixos rolados, 20% da pedra, o agregado de 19 a 38, então 10%, 20%, e o custo de cada um deles, para a gente fazer esse blend. Bom, qual que é o nosso problema de mistura? A gente tem esses três aqui vamos falar, para misturar, uma equipe que vai fazer isso, um mínimo de granulometria para ser atingido, e a gente tem que fazer isso num custo mínimo, minimizando o custo. Nosso fator não é maximização de lucro por enquanto.
Quais que são as nossas variáveis de decisão, então? Bom, a gente vai ter os metros cúbicos da primeira pedra, os metros cúbicos da segunda e da terceira pedra, respectivamente. Então, os nossos X. A nossa função objetivo vai ser minimização de custos. Então, eu volto aqui para vocês. Então, se a gente tem que x1 custa 6, x2 7 e x3 18, quando a gente vai para a função x1, 2 e 3, a nossa função aqui está definida. E aí a gente vai ter que atender às especificações de mistura, né? Então, aí aqui a gente tem os percentuais, né? Um deles. E a gente tem aqui o quanto que eles têm que ter. Então, se 10% é menor ou igual, maior ou igual, e aí, nessas especificações, o que pode conter? Então, pode conter 5% de x2, 20% de x3 maior ou igual a 10%. Então, quando 10%, a gente já coloca em 0,10, então a gente já faz essa transformação. Então, 10% de x1, 35% de x2, 78% de x3 tem que ser maior ou igual a 20%, e por aí vai. E x1, x2 e x3 vai ter que ser igual a 1, né? Que é o 100%, a soma dos três. Qual que é o domínio das nossas variáveis? Elas têm que ser reais e positivas, né? A gente está falando de tangíveis. E aí a gente tem o nosso modelo completo. Então, nossa função objetivo, as nossas restrições, aqui descritas, né? E o nosso com o nosso domínio aqui, pertencendo aos reais positivos. Bom, e aí, nesse sentido, eu também quero que vocês coloquem no solver, para a gente achar a nossa função. E eu não vou avançar com vocês no modelo genérico, nos modelos genéricos de minimização e maximização, e deixar o planejamento de produção para a próxima aula. Eu só queria que vocês tentassem colocar esses dois modelos no solver. Pode ser assim? Pode. Uma pergunta só, professora. Eles sempre, né, esses cálculos são sempre feitos no solver mesmo? É assim que se utiliza? Não são sempre no solver. A gente pode fazer a modelagem a partir de, vamos falar assim, a partir de outros programas. Nesse caso, ainda no Excel, a gente consegue fazer o atingir meta. Então, por enquanto, a gente vai utilizar, sim, o solver para isso. O solver seria o mais básico, digamos assim. Os demais são alguns programas que são tá relacionado. Não, eu vou forçar a fazer tudo por Excel com vocês, tá? Uhum. Vou tentar resolver tudo por Excel e não fazer a programação linear. Mas a gente vai, vamos falar assim, a partir do momento que a gente avança um pouco, então, por exemplo, como que a gente desenha o modelo genérico? Então, como que é essa resultante? Então, isso daqui eu vou deixar para avançar com vocês depois. E a gente vai avançar o quê? Para planejamentos de produção. Então, são outras. Vamos falar assim, segue o mesmo princípio daquilo que a gente começou, vamos falar assim, no modelo com duas variáveis e a resolução gráfica. Mas agora eu vou começar a modelar modelos genéricos, mais de uma variável. Então, mais de uma variável, e eles vão ficando mais complexos, até a gente chegar no método simplex, pelo menos nas próximas aulas. E aí a gente também vai ter o quê? Os conjuntos, então a forma matricial. Uhum. E aí, com isso, pelo menos assim, eu modelei a nossa estrutura do semestre para a gente resolver tudo com base no Excel, porque é o que a gente tem de acesso, vamos falar assim, fácil na nossa realidade. Mas vocês, como engenheiros de produção, vocês já aprenderam a programar? Não, muito Programação básico. linear? Não, eu não aprendi.
A gente teve aula Porque, com... Esqueci o nome dele. É um professor que já saiu da faculdade já. então, porque isso daqui, gente, com programação linear, vamos falar assim, se a gente joga num programa de programação linear, isso daqui sai super fácil. Então, são muito tranquilos de serem resolvidos. Agora, se não, vamos usar o Excel e eu quero avançar com vocês por Excel, pelo solver, e eu vou programar o meu solver para também não dar problema como deu da outra vez. Por isso que eu também não estou avançando agora. Mas Tá eu bom. preciso ter muita certeza que vocês estão super confortáveis com os modelos mais simples, que vamos falar assim, que são os modelos da aula anterior e os exercícios que eu passei para vocês. Não, professor, com aquela ajuda que você me deu, uma explicação lá, para mim ficou mais confortável, né? Eu entendi bem melhor. Agora, claro, vai vir as dúvidas agora na sequência. Mas eu consegui me Então, achar assim. Então, Rafael, é por isso que assim, a prática é para vocês terem as dúvidas. Aí, o que? A gente já inicia tirando as dúvidas para poder avançar para vamos falar assim, para um problema e para depois avançar para o matricial. Uhum, Então, por isso que assim, eu preciso sentir aonde vocês estão para ver a velocidade da aula. Por isso que é entendi. importante a gente praticar bastante a resolução de problema. E eu preciso que vocês leiam também o pouquinho que eu estou dando para vocês do que está dentro da biblioteca virtual. O Rafa que me alertou que tem um outro autor, né, de pesquisa operacional. Que eu estou utilizando, gente, dois materiais distintos com vocês aqui. Um deles é esse aqui, que chama Introdução à Pesquisa Operacional. E ele traz bastante coisa resolvida em Excel. Por isso que eu vou trazer muita coisa para vocês para a gente resolver em Excel. Mas dentro da biblioteca virtual de vocês tem um semelhante a esse de pesquisa operacional, que vão ter o quê? Os mesmos conceitos bases. E eu preciso que vocês deem uma lida neles antes da nossa aula acontecer. Então a gente ainda está na parte de formulação e aplicação. Então a gente está treinando fazer isso e tentando deixar no piloto automático. Tem que ser piloto automático para nós, e a gente está na mesma página. Diego, eu preciso ter um feedback de você também. Eu não peguei nada, não vi a aula passada e praticamente perdi o começo dessa e o meio. Sim, mas está tudo gravado, já está funcionando a aula passada, que eu chequei, e teve a primeira aula também, o qual exercícios foram dados. Tá Tá, tudo eu vou dar lá. uma olhada. Eu conversei com o Anderson, gente, entre essa semana que passou e ontem, e hoje, na verdade, porque eu estava achando estranho vocês não me responderem, não colocarem os exercícios, e eu não consegui encontrar com vocês. Eu posicionei sobre o desencontro, e que se hoje a gente tivesse problemas da nossa aula, que eu ia derrubar a aula para conseguir encontrar com vocês e marcar um horário. Então, vou posicionar que deu certo, que a gente conseguiu treinar alguns exercícios. O que fica para vocês é olhar vamos falar, para os slides da aula passada, treinar, olhar os exercícios, treinar, façam à mão essa formulação e tentem colocar essas duas formulações que estão no PowerPoint dentro do Excel. E tentem resolver pelo solver. Por quê? Porque no solver tem a função de minimização e tem como colocar em domínio. E tem como colocar cada uma das restrições. Por quê? Porque a gente fez isso, gente, exatamente isso, só que com uma outra operação, que era quando a gente estava fazendo em cadeia de suprimentos, a gente fazia isso nos exercícios. Não é muito diferente. A gente só vai dar mais complexidade àquilo que a gente já começou no semestre passado. Mas eu preciso que todo mundo pratique, porque senão eu vou avançando, e aí vai chegar na prova que eu vou pedir para vocês fazerem prova escrita e trabalho escrito, aí eu não vou conseguir ver resultado. Eu preciso ter posição da classe inteira.
Se vocês tiverem dúvida, falar, professora, não estou conseguindo, para a aula, a gente volta e revê conceito. E faz de novo. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza? Uhum. Gente, Tá o Marcelo certo. acabou não entrando. Eu vou salvar aqui, então. Bateria do celular. Tá. Mas se ele tiver também qualquer dúvida, e vocês também tiverem qualquer dúvida, manda mensagem no nosso grupo. Tudo bem? Tudo certo. Ok. Se vocês quiserem treinar mais alguma coisa, eu passo exercícios para vocês. E, bom, iniciem a leitura então leiam o capítulo 1 e o capítulo 2 que está no livro online. Leiam, e lá também tem exercícios. Os exercícios que a gente vai sempre treinar não vão ser muito distantes da realidade do que tem nos livros e do que eu estou trazendo, que é coisa mais rotineira. E vão me dando feedback, por favor. Tá, o livro é o mesmo, né, professora? Aquele outro lá que está Eu chequei online, Rafael. O livro que eu estou utilizando e aquele que tem lá são muito semelhantes, então não vai ter defasagem nenhuma, tá bom? Tá bom, Não se preocupem. tá certo. Gente, então eu desejo para vocês uma boa noite. E esse link que eu passei para vocês, ele deve ser o mesmo link da próxima semana e da próxima, por quê? Porque eu coloquei ele como link recorrente. Mas qualquer coisa, antes da aula, eu sempre vou colocar no nosso grupo também qual que é a senhazinha, só para garantir, tá bom? Beleza, professor. Boa noite. Gente, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Falou, galera. Boa noite. Tchau. Boa noite.